Muito bem, o programa Inclusão em Foco traz a sua entrevista de hoje, a sua segunda entrevista, agora direto do Rio de Janeiro, o doutor em educação Tiago Ribeiro. Ele vai falar sobre um assunto muito importante, que é a língua de sinais e a aquisição da linguagem pela criança surda. É um tema importante e que a gente traz para você nessa edição especial de aniversário do nosso programa, hoje com 2 horas de duração, em homenagem a esse 1 ano nesse trabalho realizado aqui pela Mega Rádio de Vitória da Conquista. Tiago, bem-vindo ao nosso programa. Para começar, a maioria das crianças surdas nascem em famílias ouvintes que não conhecem Libras. Quais são, na sua visão, evidentemente, os principais desafios que isso traz para o desenvolvimento linguístico e emocional dessas crianças? Meu nome é Tiago Ribeiro da Silva, meu sinal em língua brasileira de sinais é este, a letra T puxando da sobrancelha, e eu sou professor do Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde atuo com educação básica e também ensino superior e pós-graduação. É um grande prazer, uma imensa honra participar dessa conversa, dessa entrevista, né, aqui nesse canal Inclusão em Foco, para falar de um tema tão importante, tão caro, que é o desenvolvimento psicossocial e linguístico das crianças e das pessoas surdas. No nosso país, temos uma realidade que é a seguinte: grande parte das crianças surdas nascem em lares ouvintes ou famílias ouvintes que não têm nenhum conhecimento de língua brasileira de sinais. Portanto, a gente já tem uma questão complicada aí, porque as crianças ouvintes aprendem através da mediação, da escuta, né? A mãe aponta um objeto, fala, e a criança vai nessa interação desenvolvendo a linguagem, aprendendo a língua. A criança surda não. O que ela vê são as bocas mexendo. Então nós temos aí uma questão de input linguístico que é dificultado, porque a criança surda não tem como receber essa informação através de uma língua oral. Precisaria ser uma língua de sinais para ela poder visualmente ir construindo esse conceito, porque sonoramente não adianta, são só bocas balançando, né? E aí a gente tem o desafio que é um desafio de política pública, de formação em língua de sinais para essas famílias também poderem, né, lidar com as suas crianças. Enfim, aqui no Rio a gente tem, né, curso no Instituto Nacional de Educação de Surdos, que também tem curso online e é prioritário para as famílias de surdos, então é uma dica. Mas, além disso, o que nós, professores bilíngues, educadores de surdos, podemos fazer, né? Primeiro, compreender que a escola bilíngue de surdos, ou seja, a escola inclusiva, com turmas bilíngues de surdos, precisa assumir esse papel de lugar privilegiado para o desenvolvimento e aprendizagem linguística dos nossos alunos. Então, um dos grandes desafios para mim é tornar a escola, o cotidiano da sala de aula, um espaço privilegiado e rico de interlocução linguística. Não só criar ou não só responder atividades, né, conteúdos, mas interagir, usar a língua de sinais, pensar sobre ela, ver contação de história, brincadeiras em língua de sinais, enfim, uma infinidade de opções, né? Jogos lúdicos facilitam, jogo da memória, dominó, enfim, sempre envolvendo o ensino da língua de sinais. E uma estratégia muito boa para os professores também é pensar jogos, pensar propostas lúdicas, de brincadeiras que envolvam as famílias em casa também, que é uma forma de incentivar esse aprendizado da língua, para que a gente possa, de fato, incentivar e contribuir que as famílias possam se conscientizar e começarem, de alguma forma, ter uma comunicação, por mais simples que seja com as famílias, né? Com as crianças, ir ao banheiro, beber água, o que quer comer, beber, ir à rua, a hora da escola, porque não só a escola tem esse compromisso, mas também a família precisa ter. É muito importante, então, construir, criar parcerias com a família
para que a gente possa efetivamente enfrentar esse grande desafio do desenvolvimento psicossocial das crianças surdas e também para que elas possam se compreender positivamente, abraçar positivamente a identidade surda e se compreender afirmativamente como um sujeito surdo no mundo. Acredito que por aí vão algumas das nossas muitas coisas a enfrentar, muitos desafios a vencer, mas é possível. Como a escola bilíngue pode contribuir para o acesso à língua de sinais e para a construção da identidade surda desde a infância? Bem, diante da observação, não é, de que grande maioria das crianças surdas nascem em lares, em famílias que não sabem Libras, não é? E que a escola muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando não a igreja, a associação de surdos, que é o espaço onde ela vai desenvolver e construir, né, o conhecimento, se apropriar da língua, da linguagem, a gente tem então uma importância muito grande da escola bilíngue de surdos. A escola de surdos não é um espaço só de aprendizagem de conteúdos, de conceitos, mas é um espaço privilegiado de criação e de difusão cultural e linguística das pessoas surdas, das comunidades surdas. E como a escola pode contribuir para isso? Ora, ensurdecendo o currículo. O que eu quero dizer como ensurdecer o currículo, né? Que é algo que eu venho pensando com parceiros do Instituto Nacional de Educação de Surdos, é trazer a arte surda, a manifestação surda, a criação surda, poesia surda, literatura surda, história das conquistas e dos povos surdos para dentro da escola, para dentro do currículo, para dentro da sala de aula, apresentar a poesia surda para os estudantes, apresentar histórias contadas em língua de sinais, contar histórias com protagonistas surdos, pesquisar sobre personalidades surdas que fizeram e fazem histórias, trazer representatividade surda para a sala de aula. Isso pensando na construção da identidade. Isso também, óbvio, contribui para o desenvolvimento linguístico, porque eu ver contação de história em Libras, eu ver vídeo em língua de sinais, vídeos de poesia, vídeos de histórias, vídeos de conteúdos também contados em língua de sinais, né? Narrados em língua de sinais. As crianças têm espaços, rodas de conversa para troca, para conversar, para contar do que mais gostou na escola naquela semana, sobre as atividades, sobre as histórias que viram, enfim, fruir, utilizar e refletir a língua. Além, é claro, das brincadeiras, né? Jogo da memória, o que eu posso dizer? Pique-esconde, bingo bilíngue, enfim, estratégias que tragam a língua para o uso cotidiano, para o uso social, fazer listas em língua de sinais com as crianças, cartas, né, para outras turmas, fazer encontros das turmas, enfim, a gente tem aí uma infinidade de formas de contribuir. Agora, é muito difícil contribuir para a construção de uma identidade surda positiva quando a matriz de conhecimento e de ser e estar no mundo surda não é contemplada nem abraçada pela escola, pelo currículo, né? Pelo que se vive cotidianamente na escola. Por isso, ensurdecer a escola. Por isso, eu e a professora Aline Gomes da Silva insistimos tanto no nosso livro, né? Nosso livro que a gente organizou na editora WAK, que é uma coleção que se chama Educação e Surdez, Alteridade e Diferenças. Essa coleção tem alguns livros. Um deles é sobre leitura e escrita, né? Ensino de língua portuguesa na educação de surdos, que é organizado por mim pela professora Aline. Tem também o letramento visual e surdez, que é organizado pela professora Tatiana Lebedeff.
todos dessa nossa coleção, que vai dando ideias, vai mostrando possibilidades e rotas importantes nesse mergulho, nessa aposta na construção de uma educação bilíngue de surdos e surdas, enfim, que abraça a identidade, a forma de ser e estar, de pensar e de construir conhecimento das pessoas surdas, que é privilegiadamente pela língua de sinais e pela visualidade. Olha, o texto menciona a importância da integração linguística na escola. Que estratégias podem fortalecer essa interação entre crianças surdas e ouvintes no ambiente escolar? Então, esse tema que nós estamos conversando, debatendo aqui e abordando sobre a questão do desenvolvimento linguístico, intercultural da criança surda, né, é muito importante e nos convida a pensar sobre uma questão. Quando estamos falando de educação bilíngue, a gente está falando de uma escola, de uma educação onde as crianças, os estudantes são todos surdos, não é? Mas quando mencionamos inclusão, a gente está falando de realidades que muitas vezes em uma sala vamos ter estudantes surdos e ouvintes. E agora? E agora a gente tem que pensar que a visualidade não é só para o surdo, é também potência pedagógica para o ouvinte. E aí a importância da interlocução também em língua de sinais. Vamos lembrar que se é inclusão, a língua de todos tem que circular. Não é a língua do ouvinte que o estudante tem que aprender na modalidade escrita. Além disso, aprender uma outra língua estrangeira, às vezes o espanhol, às vezes o inglês, dependendo do ano de escolaridade. E a criança ouvinte não aprende muitas vezes sequer a língua de sinais do colega da turma. Então, para que a interação possa existir de fato, a gente tem que pensar num bilinguismo pleno das crianças surdas e um bilinguismo também para as crianças ouvintes, para que elas não sejam alfabetizadas só em língua portuguesa, mas que elas possam ir se apropriando da língua de sinais de forma lúdica, através do uso. Por exemplo, vamos transformar a sala de aula num espaço bilíngue, vamos trabalhar com as crianças, fazer um inventário em português escrito em língua de sinais daquilo que a gente tem dentro da sala de aula. Os brinquedos de esportes, os materiais pedagógicos, as comidas que geralmente a gente tem no refeitório, vamos a partir do que a gente vive no miúdo e ampliando, né, nesse sentido na escola. E oficinas, jogos, brincadeiras, que as crianças ouvintes possam também aprender Libras para poder fazer trocas genuínas e efetivas com seus colegas surdos, no recreio, nas brincadeiras, na sala de aula, porque não é justo que as crianças ouvintes ouçam, interajam com tudo que acontece na escola e a criança surda tenha que ficar ali somente conversando entre surdos e com o tradutor intérprete de língua de sinais, quando tem. Às vezes o professor também não sabe língua de sinais, porque a formação dele não garantiu isso, e agora em serviço tão pouco. Então a gente tem esse desafio, que a escola possa ser um espaço, a escola inclusiva, de aprendizagem e desenvolvimento linguístico, não só do estudante surdo, mas também dos professores, dos gestores e das crianças ouvintes. E está pensando nos ouvintes? Não, estou pensando nos surdos principalmente, porque eu quero um ambiente bilíngue no qual ele possa conversar, no qual ele possa se comunicar e que ele possa estreitar os laços com os colegas ouvintes, que eles possam trocar, aprender juntos, porque a gente sabe que nessas conversas paralelas que existem dentro da sala de aula, isso também é currículo, passa-se conhecimento, passam-se informações importantes sobre a vida. Então, eu defendo que é importante essa interlocução. E aí eu vou dar outra dica de leitura, também dessa coleção que a gente organiza pela WK Editora, né, que é a coleção Educação e Surdez, Alteridade e Diferença. Tem o primeiro livro, que já está na sua segunda edição, se chama Educação de Surdos, Desafios para a Prática e Formação de Professores.
que foi escrito pela Camila Machado de Lima, desculpem. É maravilhoso esse livro e traz desafios e pistas para pensar sobre esse contexto e os desafios da educação de surdos em ambientes que não são bilíngues, são inclusivos. E aí, como fazer? Tem essas dicas que eu já trouxe para vocês. Eu acho que esse livro contribui sobremaneira, pessoal. Não dá para perder. De que forma brincar e o faz de conta podem contribuir para o desenvolvimento cognitivo e linguístico de uma criança surda? E aí eu vou pedir ajuda da psicologia da aprendizagem e de desenvolvimento, né? Que através do faz de conta, através da fantasia, através da brincadeira, a criança se apropria e conceitua, cria conceitos sobre o mundo, imitando os adultos na brincadeira, imitando o que ela vê socialmente. Então é muito importante que na escola, com estudantes surdos ou sem, as crianças têm o espaço do brincar. Não é simplesmente ocupar o tempo, não é simplesmente não tenho o que fazer, deixo a criança brincando. A brincadeira na escola é coisa séria. A brincadeira na escola é um momento pedagógico importantíssimo. É ali que o professor vai fazer observações, é ali que o professor vai compreender como a criança está interagindo com as outras, se ela está compreendendo regras e combinados da brincadeira. Ali o professor e as outras crianças são mediadoras linguísticas também, pode haver essas trocas. Então é muito importante que a criança tenha esse espaço de fazer de conta, de imitar a família, de imitar o professor, enfim, de ir construindo esses valores sociais, esses papéis sociais, esse que a gente chama de verniz social, né? Como é que eu lido em determinadas situações, como é que eu respondo, como é que eu não respondo, questão de respeito, questão de respeito a regras, a combinados, questão de lidar com o outro, porque na brincadeira tudo isso vai sendo construído também, de esperar a minha vez de fazer, esperar a minha vez de falar, escutar regra, combinar diversas coisas. E sem contar que nisso o conhecimento escolar, didático, pedagógico, o conteúdo vai sendo trabalhado. Quem vai primeiro, quem vai depois. Então você já está trabalhando números ordinais, já pode apresentar os sinais para a criança. Ó, o número, quando é número 1 é 1, aqui o número cardinal, né? Agora se é ordinal é 1, tem o balanço, que em português já vai ter aquele, né? Aquele zerinho aqui para dizer que é primeiro. Ou seja, são conhecimentos que vão sendo construídos de uma forma muito orgânica. Eu não gosto da palavra natural, mas orgânica, fluida na brincadeira, né? Apresentar novos conceitos, apresentar novas palavras, novos sinais. Por exemplo, brincar de boliche. Você pode brincar cores, você pode brincar números, pode brincar envolvendo adição, uma série de coisas, né? Então, assim, a brincadeira é coisa séria, é importante, não dá para abrir mão de brincar, da brincadeira e do brincar como recursos e potências pedagógicas com essas crianças. A gente precisa assumir isso. Atividades sobre frutas, a importância do vocabulário de línguas, a utilização de temas concretos, favorecem a aprendizagem de línguas para essas crianças? Uma sugestão no texto é acerca do uso, da utilização de situações concretas, de materiais visuais concretos para as crianças. Por que que isso facilita bastante? Porque, primeiro, a gente está falando de crianças que em casa não têm acesso, muitas vezes, à língua de sinais, né? E que não tem uma mediação, portanto, linguística. Muitas vezes é algum sinal, algum gesto combinado com a família para falar sobre alguma coisa, né? Então, papel higiênico é assim que eles fazem, por causa do rolo, às vezes.
fome assim, batendo a barriga assim, e não o sinal de assim, fome é assim, né? O certo em língua de sinais. Então, uma forma que a gente vem fazendo com as crianças é justamente com situações concretas. Por que com situações concretas? Porque o surdo é um sujeito visual, linguisticamente visual. Ele processa o conhecimento, a informação visualmente. Então, a gente defende até a perspectiva do ver e do aprender, que é uma perspectiva que está lá defendida no livro Letramento Visual e Surdez, organizado pela Tatiana Lebedeff, faz parte da coleção Educação e Surdez, Alteridade e Diferença, que eu organizo junto com duas amigas e é editado pela editora WAK. O ver e o aprender. Então, por exemplo, a criança ter a oportunidade de ver, sentir uma manga, cheirar uma manga, e aí o professor vai falar a cor da manga é verde? Não, é amarela? Como é? Então você vai trabalhando na interação, vendo e aprendendo. Aí vai dizer que é uma manga, vamos cortar a manga, então vai aprendendo os sinais, né? Uma banana, e sem contar, porque o concreto também, muitas vezes, em alguns sinais, tem uma ligação direta com a visualidade. Por exemplo, a banana está aqui, ó. Sinal de banana é descascando. Então a criança pode comparar, pode fazer relação, pode compreender a partir da visualidade e da concretude. Por exemplo, brincar, diferentes brinquedos, é nesse sentido, sabe? Porque a criança surda precisa desse recurso, não só ficar na abstração, não só ficar às vezes vendo imagens que ela não define o que é aquela imagem. Então é nesse sentido, a própria brincadeira, fala das regras da brincadeira, enfim, pique-esconde, o que é esconder, o que é aparecer, brincadeira de quente ou frio, enfim, construindo esses conceitos assim. E de fato, a possibilidade de trazer para a sala de aula materiais concretos, materiais visuais, potencializam muito o aprendizado das crianças, sabe, gente? Então essa é uma sugestão que a gente dá aqui, que as aulas possam ser uma experiência, que as aulas possam ser uma vivência, um mergulho efetivo da criança naquele conhecimento, naquele assunto, e não só aquela coisa tradicional onde o professor fica falando. Não! Vamos fazer a sala de aula bilíngue, a sala de aula com estudantes surdos, como um ateliê de descoberta do mundo. É nesse sentido que a concretude tem que estar, né? E aprender sobre os materiais didáticos, tocando, mexendo nos materiais didáticos, vamos lá, vamos transbordar a educação, vamos trazer para a sala de aula a experimentação. Isso nós precisamos, não apenas na educação de surdos, mas também na educação de ouvintes. O seu texto, que a gente publicou recentemente no portal incluir.com.br, ele menciona a continuidade das atividades pedagógicas. Quais práticas você recomenda para garantir a continuidade e evolução de aprendizagens linguísticas das crianças surdas? Primeiro, parceria, integração com outras disciplinas, com outros professores. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, o vocabulário fruta com o professor, fazendo salada de fruta, fazendo bingo com frutas e sinais para as crianças trabalharem, mas isso pode ser trabalhado com outras disciplinas, outros professores de forma integrada, né? A criança pode se debruçar sobre essa temática nas aulas de artes, sabe? Assim, fazer parceria mesmo e pensar na perspectiva de projetos, trabalhar com projetos de forma que os assuntos, que os conteúdos vão e venham, que eles interajam, que eles se integrem. Por exemplo, continuando aí no exemplo de frutas, que a gente já falou da fruta, de ver a fruta, de discutir, de fazer salada de fruta, trabalhar gênero, fruta, por exemplo. Em outra aula eu posso trazer questões de matemática envolvendo frutas,
posso trabalhar dúzia, enfim, posso trabalhar outras questões envolvendo frutas, posso trabalhar lista de vocabulário em português, aqueles nomes, jogo da forca com o nome das frutas. Vai depender do quê? Lógico, da turma, do ano de escolaridade da criança, do nível de aprendizagem do grupo, mas o importante é que a continuidade. E a continuidade não é só ficar falando daquele assunto sempre, mas é também trabalhar com projeto, de forma que o conhecimento interaja, de forma que o conhecimento possa se articular, possa se transversalizar, sabe, gente? Eu acho que isso é muito importante, isso é uma prática, a prática de projetos é muito legal, sem contar que traz outros conhecimentos, outras disciplinas, outros conteúdos e faz o que, ó? Disciplina é assim, ó, junta tudo. Isso é muito legal, porque a gente tem que ter a consciência de que precisa ser um trabalhinho, um passo atrás do outro, de formiguinha, é sequencial. Por isso, continuidade é muito importante. Como a criação de murais, registro fotográfico pode ser utilizado, por exemplo, para fortalecer e reforçar esse aprendizado de Libras e a identidade dessas crianças? Gente, representatividade. Educação precisa de representatividade. Como se eu sou uma criança surda negra, eu vou me reconhecer como surda negra se eu não tenho na escola um exemplo de representatividade negra? Se os personagens das histórias são brancas, se os livros têm só personagens brancos, se as imagens que povoam a sala de aula são brancas, são todos de branco. Não, preciso de negro. E preciso de negro surdo. Preciso do surdo sendo apresentado em diferentes funções, diferentes personalidades surdas, para que as crianças possam sentir o quê? Autoestima, sentir que são potentes, sentir que podem. Eu não posso ter um aluno achando que surdo é inferior, que surdo é incapaz, que surdo é menos capaz que o ouvinte, ou que surdo só pode fazer uma determinada coisa. Não, eu quero que os alunos surdos construam a identidade positiva. É por isso, como eu disse, né, anteriormente, do ensurdecer a escola, a educação de surdos. Nesse sentido, então o mural é uma peça importante nisso. Os alunos surdos, que referência eles têm de outros surdos? Que referência eles têm da cultura surda? Né? Então, trazer um pouco da Surdo-Olimpíadas, a história das vitórias dos surdos, personalidades surdas esportistas, surdos que ganharam medalhas, surdos que construíram coisas importantes, surdos que lutaram pelos direitos dos surdos e conquistaram. Né? A gente tem o reconhecimento da língua brasileira de ensinar no Brasil por conta da luta da comunidade surda e não por conta da bondade de ninguém, né? Então, nesse sentido, é que os murais podem ser um artefato, um dispositivo muito importante na educação bilíngue de surdos, né? Porque se o estudante é visual e se ele se constrói sujeito pela visualidade, como a gente não vai ter um ambiente alfabetizador também visual? E aí eu não estou falando só de alfabetização da leitura e da escrita, não. Eu estou falando de uma alfabetização cultural, intercultural, que o estudante possa se reconhecer potente. Eu quero que o estudante surdo saia da escola com mais autoestima, se achando mais potente, achando que ele pode muito mais do que quando ele entrou. Porque se for para reprovar o estudante surdo, tendo como modelo o estudante ouvinte e a sua primeira língua, que é a língua portuguesa, oral, não dá. Não dá, gente. Precisamos ensurdecer a escola. Precisamos ensurdecer a educação de surdos. E um movimento importante é que representatividade surda esteja presente na escola. Então, os murais são artefatos, são dispositivos pedagógicos
privilegiados para isso. Vamos ensurdecer a escola? Vamos botar no nosso mural figuras surdas que ganharam medalha de ouro, surdo-olimpíada, poetas surdos que a gente tem aos montes. Por exemplo, vocês sabiam que de 4 em 4 anos a gente tem as surdo-olimpíadas? Vocês sabiam que o Brasil é medalhista pra caramba? Vocês sabiam que o cálculo para medir a calorimetria das estrelas usado até hoje foi criado por uma surda? Pois é, a gente tem um mar, um oceano de coisas para descobrir. Movimento negro surdo, movimento feminista surdo, movimento LGBTQI, APN mais surdo. Ou seja, o mundo surdo está aí e ele precisa entrar na escola, ele precisa estar plasmado nos murais. Na atividade sobre o corpo, você também sugere isso nesse texto, o toque e o movimento, a visualidade, elas aparecem como recursos centrais. Por que é tão importante integrar esses elementos no ensino de Libras? Sobre a Libras, sobre a língua de sinais. Por que que o corpo, né, gente, precisa estar incorporado nisso, está incorporado, está, como é que eu vou dizer, envolvido nisso? Porque a Libras é uma língua visual, visoespacial, e que não existe Libras sem o corpo. A Libras, a criança tem que perceber que o corpo é lugar de linguagem, o corpo é lugar de expressão, o corpo é lugar de inscrição no mundo. Por exemplo, né? Se eu falo tô triste, tá errado. Que expressão é essa de tristeza? Cadê meu corpo aqui encarnado e vivo? Tô feliz. Não tô feliz, tô feliz. Então o corpo tá presente, não só na expressão, né? Por exemplo, se eu faço pergunta, eu tenho que franzir a testa, eu tenho que aqui, ó, a sobrancelha. Por quê? Te perguntar por quê? O quê? Não pode ser. Não, tem o corpo. E também o corpo, às vezes, o movimento que eu faço com o corpo vai me dizer, por exemplo, informação. Eu estou informando, ó, saindo de mim a informação. Se é para mim, tá vindo. Outra coisa, eu estou falando sobre duas crianças, né? Crianças estavam conversando, se encontraram. Se eu estou falando que uma disse para outra, tá aqui, ó, o corpo tem que se dirigir para cá, porque é visual a língua. Eu não vou falar de duas crianças aqui e ficar sinalizando aqui, que aqui já é outra coisa. As crianças ficaram aqui. E isso, gente, a gente vai percebendo no uso, na fruição, quando o corpo está envolvido. Então, brincadeiras dinâmicas que envolvem o corpo, na articulação com a Libras, na interlocução com a Libras, isso é muito importante, né? Para a criança ir entendendo, aprendendo, né? Pode ter até desafios, dependendo do ano, do nível de aprendizagem já. Por exemplo, dar uma tesoura, Tiago, meu sinal. Tiago deu uma tesoura para não sei quem. A criança vai entender que o movimento do corpo já está dizendo. E o corpo também, gente, não só isso, mas o corpo é lugar de conhecimento, o corpo é lugar de cultura, o corpo é lugar de língua, de expressão de vida. A gente não quer crianças docilizadas, quietas, sentadas olhando a nuca um dos outros. Não, a gente quer crianças ativas, brincando, conversando, interagindo, aprendendo com corpos presentes e encarnados. Isso é um desafio, porque a gente tem que desaprender a nossa formação de todo mundo sentado, calado, copiando, e o professor é o único com a palavra. Não, a gente quer que a palavra circule. E o corpo é lugar de palavra, o corpo é lugar de expressão, o corpo é o lugar onde a língua de sinais ganha vida. Então, a gente não pode abdicar do corpo na sala de aula, na relação pedagógica com os estudantes surdos. O corpo tem que estar presente nas brincadeiras, no aprendizado. Às vezes eu uso o corpo para comunicar, por exemplo, expressões, quando eu vou falar de tubas uterinas, aqui ó, é o corpo, as tubas, eu sou, né, a parte aqui por onde vem os óvulos, enfim, são várias formas de o corpo estar presente na educação de surdos.
E é bom a gente explorar, é bom a gente conhecer redes sociais de professores de surdos que compartilham, tem muito, e hoje a gente tem muito recurso, gente. Vamos lá, vamos lá. Quais são as principais diferenças que você observa no seu estudo entre a aprendizagem de crianças surdas em escolas inclusivas e em escolas bilíngues específicas para surdos? Então, reparem que tudo isso que a gente tem falado até aqui nos leva a refletir sobre educação bilíngue de surdos, no modelo de escola bilíngue, e educação inclusiva de surdos. A educação bilíngue de surdos compreende a surdez como uma experiência cultural, uma experiência linguística, e nessa escola só vai ter estudantes surdos. A educação precisa ser aí toda em língua de sinais, a didática, uma didática voltada para a visualidade. Na escola inclusiva é um pouco diferente, a gente não tem a presença só de surdos, a gente tem a maioria muitas vezes de ouvintes, né? Algumas séries, algumas classes só de surdos bilíngues em algumas escolas inclusivas, polo, mas muitas com alunos surdos incluídos em salas de aula com alunos ouvintes. A principal diferença é que a cultura e a língua de referência na escola inclusiva é a língua portuguesa e a cultura do ouvinte. Na escola bilíngue, não. Então, essas questões de produção e construção identitária, linguística, se dá mais facilmente na escola bilíngue do que na escola inclusiva. Não estou dizendo aqui que a escola inclusiva não ajuda, que tem que ser extinta, não. A gente vive num país de dimensões continentais, tem regiões onde você tem 1, 2 surdos. Como que eu vou fazer uma escola bilíngue? Eu vou deixar o aluno sem estudar? Ele tem direito a estudar na escola, né? Então, agora, qual inclusão? A língua tem que estar presente, a cultura surda tem que estar presente a arte surda, tem que estar presente manifestações, criações epistemológicas, né, surdas, não só os ouvintes. O conhecimento não pode circular só na língua oral e na língua escrita. O conhecimento tem que estar na língua do estudante surdo também. E os alunos ouvintes, como eu já disse, precisam ser inseridos nessa cultura também. Porque, afinal, educação de surdos é educação intercultural. E de ouvintes também, né, gente? Quantas culturas estão em diálogo, interação na sala de aula? Então, é nesse sentido que a gente vai defender, novamente, o ensurdecer a escola. Que a escola inclusiva, ela precisa ensurdecer. Eu e o professor Ricardo Januário do INES temos discutido essa questão do ensurdecer a escola, né? E a Camila Machado, como eu já disse, na coleção que eu organizo pela WAK, junto com a professora Aline Gomes da Silva e a professora Carmen Sanches Sampaio, no livro da Camila Machado, Educação de Surdos, Desafio para a Prática e Formação de Professores, aborda um pouco da inclusão, do quão desafiador do quão pode ser prejudicial, mas como também pode ser positivo. Mas para ser positivo, não pode ser pensada a inclusão de costas para a cultura surda. A cultura surda tem que entrar no currículo, tem que transbordar na sala de aula. Sabe, gente, é um desafio e a gente tem muito ainda para conversar, muito para fazer, muito para construir. Temos espaços, temos os fóruns bilíngues também do Instituto Nacional de Educação de Surdos gratuitos e online, temos espaços como esse programa, enfim, temos vários espaços onde o conhecimento circula, a experiência narrada e que a gente pode trocar, tecer parcerias, conversar com outros professores. Porque acompanhado, junto, é muito mais fácil que sozinho, né, gente? A gente precisa trocar, compartilhar, polinizar uns aos outros. Isso é um movimento próprio da formação docente, em exercício, permanente, contínuo, enfim, nossa formação. Tiago, que papel os professores ouvintes e os intérpretes de Libra desempenham junto à construção de um ambiente realmente bilíngue e inclusivo? Né? O professor surdo, a gente já sabe, com essa discussão toda, que ele é o que? Um modelo linguístico e cultural. Ele é uma referência de representatividade surda. Então é importante que haja professores, instrutores surdos na escola,
onde existam alunos surdos, não só na bilíngue, mas na inclusiva também, e geralmente tem, viu? Às vezes atendendo só no contraturno, na sala de recurso, mas eu defendo que o professor surdo também possa atuar junto à turma, ou seja, com oficinas em língua de sinais, ensinando para todo mundo, mostrando cultura surda, enfim, etc, etc. Mas ele sozinho não dá conta. A gente precisa entender a importância do tradutor intérprete de língua de sinais, que é alguém que transita entre as duas culturas, ouvinte surda, que pode ser um interlocutor privilegiado nessa tradução, sabe? Agora, ele não é professor. Ele é um parceiro. É bom que converse com o professor, que troque, que dê pistas, que o professor peça sugestões, tire dúvidas, mas o professor precisa se tornar bilíngue, precisa aprender língua de sinais, precisa compreender o que está implicado no bilinguismo, na didática visual, na pedagogia visual surda, como o surdo aprende, que é para pensar estratégias, atividades que abracem a todos, né? Por exemplo, quando eu assumo o ver e aprender, eu não estou ajudando só os estudantes surdos, mas os ouvintes também. Quer ver? Vou pensar aqui um tema. Fotossíntese, que a gente trabalha lá com os estudantes do 4º ano. O que é a fotossíntese? A respiração, processo de alimentação das plantas. Uma coisa é eu falar isso para os meus alunos, outra coisa é eu mostrar, eu ver e aprender de novo. Isso eu vivi com alunos surdos e ouvintes num CIEP aqui no Rio de Janeiro, que junto com o Grupo Arte Gestação, professora Lúcia Vignoli, professor Flávio lá do INES, fomos participar, desenvolver com uma escola onde tinha surdo incluso aqui no Rio de Janeiro. E aí foi muito bacana essa perspectiva. Por quê? Porque a gente pôde efetivamente vivenciar a experiência de que uma didática visual é boa para todo mundo. A professora estava no desafio justamente de trabalhar com fotossíntese. Então a gente levou rosa branca, a gente colocou duas coisas que a gente fez, né? Primeiro, colocou rosa branca no recipiente só com água e outro com água e corante azul. As crianças ficaram encantadas porque a rosa onde tinha o corante na água começou a mudar de cor. Isso tudo para discutir o quê? Que as plantas têm estruturas internas que sugam água do solo, jogam para as folhas, para eles entenderem que ali está acontecendo como a nossa circulação, né? As crianças, o surdo ficou encantado, impressionado. Azul, azul, mudou cor, azul, azul. Aí ele entendeu visualmente, entendeu que estava tendo um processo ali. Aí eu pergunto para vocês, foi bom só para o surdo? Não! As crianças ouvintes, vendo e aprendendo, também foi muito importante. Depois disso, a gente botou no recipiente de vidro alga dentro de água e ligou uma luz aqui embaixo do vidro. Esquentou, o que aconteceu? A alga começou a trocar oxigênio com a água. Então você via sair na água o gás. Aí a gente pôde compreender visualmente o processo da fotossíntese. Por que eu estou dizendo isso? Que para o professor bilíngue, né, o professor ouvinte, pensar uma estratégia como essa, ele precisa compreender o que está por trás de uma pedagogia visual, a importância da visualidade como forma de aprendizado e de ensino. O intérprete é alguém que pode dar essas pistas, essa troca. Então, por isso que eu vou insistir aqui na importância da parceria, na importância da troca, inclusive com o professor surdo, que é alguém que tem uma visão do lugar de fala do estudante também, né? Que é o lugar de fala da pessoa surda. Bom, gente, quero agradecer. Deixo aqui mais uma vez o convite para conhecerem a coleção Educação de Surdos, Alteridade e Diferença, que eu organizo junto com a Aline Gomes da Silva e a professora Carmen Sanches Sampaio pela WK. Tem uma série de livros muito bacanas. Essa discussão não se encerra aqui. Continuamos.
Agradeço, mando um abraço sinalizado e nos encontramos por aí, quem sabe por aqui também. Tiago Ribeiro, doutor em educação, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Foi uma honra recebê-lo aqui no Inclusão em Foco, nessa edição número 30, que é a edição de aniversário de 1 ano do nosso programa, que, aliás, está chegando ao final. Eu quero agora agradecer a Granolas Tia Sônia, porque acredita nesse trabalho e também está presente aqui conosco como patrocinador do nosso programa. A você, ouvinte, a você que assiste os nossos vídeos no YouTube e também no Facebook, muito obrigado por nos acompanhar e estaremos juntos, continuamos na luta, é 1 ano de programa, mas semana que vem tem mais e a gente volta trazendo mais informação, vamos falar de inclusão sempre aqui neste programa na Mega Rádio VCA. Um abraço a todos e até a próxima edição do Inclusão em Foco.